Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa edificação nessa noite. E em algum momento da nossa vida, nós aprendemos a agradecer. Em algum outro momento da nossa vida, nós ficamos meio ingratos, assim. Diz que quando a gente é pequenininho, nossos pais, eu já vi essa cena várias, você deve ter visto também. Vem uma criança e aí um amigo do pai, uma amiga da mãe oferece para ele uma balinha, aí a criança aceita e a mãe diz assim, o que é que fala? E a criança responde o quê? Tem mais? Quando pequenos nós aprendemos a dizer o quê? Muito obrigado. A gente aprende a agradecer. E ao longo da nossa vida, por algum motivo, nós vamos deixando de agradecer pelas coisas mais importantes que acontecem na nossa casa, pelas bênçãos maiores e mais extraordinárias que nós experimentamos na nossa vida, e a gente precisa aprender a agradecer. Neste caso, reaprender a agradecer, porque agradecer é um aprendizado, a gente aprende a agradecer. Alguém nos diz, agradeça, e a gente vai lá e diz, obrigado. Se nós aprendemos a agradecer e deixamos de aprender ou esquecemos, nós precisamos reaprender. E esse reaprendizado, ele é muito importante para a nossa vida. Por isso eu queria convidar você a me dizer 2 motivos pelos quais você está aqui hoje para agradecer a Deus. Quando eu disser já, você vai me dizer os 2. Está combinado? Ok? 1, 2, 3 e já. Família eu ouvi várias vezes. Também ouviu? Família eu ouvi várias vezes. Ou família pode ser mobília, alguma coisa que rima com ilha. Não sei exatamente. Efésios capítulo 2 nos traz uma referência maravilhosa para a nossa reflexão e para a nossa gratidão a Deus. Hoje eu quero encorajá-los a agradecer a Deus pelo Evangelho. Que Evangelho maravilhoso alcançou a nossa vida. Como o Evangelho de Jesus entrou na nossa história e mudou completamente a nossa trajetória. Como esse Evangelho é capaz de ser trazido de forma tão simples, através de Cristo. Como ele foi simples no exercício da sua vida, no exercício do seu ministério, como ele trouxe na sua prática, no convívio com as pessoas, no diálogo, na fala, no seu comportamento, sinais de um Evangelho tão simples, mas imensamente poderoso, capaz de mudar a nossa mentalidade, capaz de mudar a nossa vida, capaz de nos tirar do lugar comum e de nos colocar num lugar especial. Tudo isso resultado, fruto da graça de Deus sobre nós. Eu agradeço a Deus pelo Evangelho. Efésios 2, versículo 1 em diante, diz assim, se puder ler comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos. Quando? Outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde, irmãos? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguém está com dificuldade para ler? Tá? Então vamos acender a luz um pouquinho mais. É isso. Aquela sensibilidade, ó, melhorou? Era só me falar, porque eles não me falaram. Só falar para mim, pastor. Faz assim para mim, ó. Porque esse é o sinal que eu faço lá. Quando eu faço o sinal assim, ó, é para acender mais, ó.
e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Olha, não vem de obras não? Por que não? Está no texto, tá? As perguntas estão aqui, estão no texto. Para quê? Para que ninguém se glorie. Por quê, irmãos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É muito interessante a maneira como o apóstolo Paulo começa a tratar esse tema para ilustrar. Ele fala sobre o conceito de vida e morte. Todo mundo sabe o que é uma pessoa viva e o que é uma pessoa morta. Isso é tão claro que ele toma o conceito da vida e da morte física para tratar a vida e a morte espiritual. Ele traz essa lembrança, essa ideia e coloca as duas ideias bem claras. Ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos. E aí a gente lembra de uma pessoa viva. Olhe para o seu lado e veja uma pessoa viva. Está vendo? Se dormir é a morta, você pode olhar para ela. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Vida e morte. Diante do olhar de cada uma das pessoas que ali estava, elas poderiam compreender, na leitura do texto dessa carta, qual era a ideia apresentada pelo apóstolo Paulo. Como a gente precisa compreender e trazer para nosso entendimento essa ideia da vida e da morte. Como essa ideia da vida e da morte física pode nos ajudar a compreender a vida e a morte espiritual. Na sequência desse texto, quando ele trata sobre esse assunto, ele está se referindo aqui e conversando com a igreja de Éfeso, que era uma igreja de novos convertidos. Ele precisava explicar para eles a origem da vida. Ele precisava trazer para eles a ideia de que a vida vem de Deus, tanto a vida física quanto a vida espiritual. Você se lembra que lá no Gênesis, na criação, depois que do barro foi feito o homem, ele recebeu um sopro divino. E esse sopro divino gerou a vida naquele homem. E gerou a vida em Eva. E esse sopro de Deus é que promove em nós a vida. A vida vem do sopro de Deus. Quem nos dá a vida é o Senhor. Por isso que quando a gente para de respirar, a gente expira. E esse processo mostra, revela exatamente o ponto da ausência da vida. Paulo, então, quer nos ensinar, como ensinou inicialmente a igreja de Éfeso, que a vida vem de Deus, tanto a vida física, do ponto de vista físico, como do ponto de vista espiritual. Teve uma ocasião em que Jesus estava conversando com Nicodemos. E nessa conversa, Jesus falou com ele sobre uma vida e vida em abundância. Está lembrado disso? E a tradução melhor para essa palavra é uma vida excelente. É uma vida excelente. E essa ideia da vida excelente é compartilhada ali por Cristo com ele, quando Jesus fala sobre o novo nascimento, a nova vida. A nova vida é resultado de Jesus, ele que promove isso em nós. E ele fala que essa nova vida vem do alto. A ideia de novo, a ideia do alto é que essa promoção da vida, a geração da vida é resultado de um presente que Deus nos traz e de uma graça que Ele promove sobre a nossa vida. Mas Paulo diz que Ele vos deu vida. E diz que essa vida veio quando nós estávamos... Como é que é o estado que nós estávamos? Versículo 1 aí, lê para mim. Qual é o estado que nós estávamos? Mortos em quê? Em nossos delitos e pecados. E uma pergunta importante para o texto é que a gente precisa compreender quando isso aconteceu. Ele vos deu vida quando estávamos, Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando é que a vida foi trazida para nós? A vida foi trazida para nós quando nós estávamos mortos. Então pensa, se estávamos mortos espiritualmente, o que nós fizemos para merecer a vida? Qual foi o nosso ato, estando morto,
que promoveu para nós algum pedacinho dessa vida, um caquinho, uma fagulha de vida. Então, algumas verdades precisam ser entendidas. Nada eu fiz para merecer a vida que Deus me deu. Eu não me esforcei, eu não me empenhei, não foi o meu mérito, não foi em razão de alguma característica pessoal ou de uma procura. A vida foi recebida ou foi dada para nós quando nós ainda não éramos amáveis, cordiais e às vezes nem respeitosos com Deus. A ação de Deus, ela foi anterior a qualquer ação minha em direção a Ele. Guarda isso com você. Toda iniciativa para que eu e você tenhamos vida espiritual é de Deus. Então raciocine logicamente comigo. Considerando que essa iniciativa é de Deus, há algum motivo para Ele não nos dar essa vida? Se a iniciativa é dEle, se a ação é dEle, se o movimento é dEle, se tudo o que acontece na nossa vida espiritual acontece quando nós ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados e pela graça de Deus nós fomos alcançados, se o Senhor encheu a nossa vida de vida neste estado de morte, não há como Deus deixar de nos guardar, deixar de nos abençoar e deixar de nos surpreender com uma vida extraordinária ou uma vida excelente, como Jesus falou a Nicodemos. Versículo 2, leia comigo o versículo 2. Onde é que nós andávamos? Nos quais andastes outrora. Segundo o que, irmãos? Curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Duas questões simples, mas importantes. A Bíblia diz que o mundo jaz em quem? O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando alguém anda no curso deste mundo, que curso é esse? O mundo jaz no maligno. Se alguém anda segundo o curso deste mundo, quem é que embala o curso deste mundo? É o maligno. O maligno é o príncipe da potestade do ar. Qual é o alvo do inimigo? São 3 verbos: matar, roubar e destruir. Então esse tempero que aí está, ele nos alerta para essa realidade que mostra que esta nossa vida precisa ser celebrada o tempo inteiro, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e nesse estado o Senhor foi nos alcançar. O Senhor foi ao nosso encontro, o Senhor foi para nos arrancar de lá, para nos dar vida, e uma vida excelente na presença dEle. O versículo 3 nos ajuda um pouco mais a entender, diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora. Quem é que escreveu essa carta? Esse texto, quem é o autor dele? O apóstolo Paulo, perfeito? Então leia comigo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo o quê? Inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E aqui eu fico muito impressionado, porque o apóstolo Paulo, ele se inclui. Ele não se comporta como alguém superior espiritualmente. Aliás, em todos os seus textos, ele faz questão de dizer que dos pecadores ele é o principal. Ele faz questão de dizer que ele é o menor em Cristo. Então, quando ele traz isso aqui, ele diz assim: olha, vocês andavam e eu também. Nós andávamos. Quando nós andávamos? Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo não se coloca como alguém superior espiritualmente. Esta é uma lição extraordinária para nós. Qualquer pessoa que tenha, em algum momento da sua vida, uma vaidade espiritual, pelo amor de Deus, não é verdade? Vamos lá, eu me acho superior espiritualmente a alguém. Está roubado, porque se se acha superior, superior não é, porque não cabe vaidade espiritual. Não há lugar para esse tipo de entendimento, pelo contrário. Paulo me fez lembrar Isaías.
Profeta Isaías capítulo 6. Quem se lembra? Ele teve uma visão extraordinária, os anjos cantando, glorificando o Senhor, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta manifestação da santidade de Deus fez com que Isaías dissesse: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele se coloca juntinho com os demais. Eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Não há superioridade, não há um olhar altivo, não há soberbia, absolutamente. Ele se coloca no lugar daquele que reconhece quem ele é, e esta é uma lição para nós. Nós precisamos saber quem nós somos. Quanto mais perto do Espírito Santo, quanto mais perto de Deus você estiver, mais você saberá, reconhecerá quem você é. A santidade de Deus revela a nossa pecaminosidade. E por causa da santidade do Senhor, Ele nos leva a confessar os pecados e sermos pelo Senhor absolvidos, sermos pelo Senhor abençoados, perdoados e colocados de pé. Dois exemplos curiosos que Paulo utiliza nesse texto. Ele fala sobre a carne e fala sobre o pensamento. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. A nossa carne, a tendência da nossa carne é pecar, é o tempo inteiro isso aí. Por isso que existe uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. Mas ele fala também sobre pensamento. Deixa eu te perguntar uma coisa: se alguma vez na sua vida, por mais longa ou mais curta que tenha sido, você já pensou ou você já perguntou para alguém: o que é que você está pensando? Quem já fez isso, levanta a mão, só para poder ver. Duas pessoas sabem o que você pensa. Você, mas quem? Deus, graças a Deus. Em 1519, saiu um filme do Jerry Lewis. Está vendo como é que é 1519? Agora é 1519. E no filme do Jerry Lewis, as pessoas ouviam o pensamento dele. Era muito legal. Eu fiz até um teatro com isso, era divertidíssimo. Porque você imagina bem se alguém, ou algumas pessoas, no caso lá, eram várias pessoas, podiam ouvir o pensamento dele. Quem sabe o que a gente pensa? Eu sei o que eu penso e Deus sabe. E a gente sabe que a nossa mente é um campo de batalha. Quantas vezes nós pensamos o que nós não queremos? Olha, eu estou com uma dificuldade com uma música. Posso falar para você? Estou com dificuldade. E não é caneta azul não, que já foi. Caneta azul já foi. Mas em razão de um episódio que aconteceu sábado à tarde e quarta-feira à noite, se é que você me entende, são duas reuniões que eu participei. Quando alguém diz para mim assim, obrigado Jesus, eu penso outra coisa. Sabe, não entra na cabeça? Não tem música que entra na nossa mente? Tem ou não tem, gente? Os músicos sabem disso. Eles chamam de música chiclete. Ela entra na cabeça e... Quando alguém fala para mim assim, pastor, eu nasci em dezembro de... É ou não é verdade? Parte da igreja, não sei o que é isso, reverendo. Não tenho a menor ideia. Outra parte, sei o que é. Vai cantar não, reverendo? Não vou cantar não. Escuta só. O nosso pensamento é um lugar que a gente precisa entender que é uma batalha pela nossa mente. Não à toa, a Bíblia nos encoraja a pensar nas coisas lá do alto. Paulo escreve isso e diz de maneira clara, pensai nas coisas lá do alto. A nossa mente, nós temos que lutar para buscar aquilo que Deus nos traz. É por isso que a conversão, ela é de dentro para fora e ela promove uma mudança na nossa mente. E essa mudança da nossa mente não acontece apenas uma vez. Após viver a mudança da mente, os próximos passos são renovação da nossa mente. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E ele traz no versículo anterior essa, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente, para que experimenteis. Ou seja, a experiência ou experimentar essa ação de Deus depende dessa renovação da nossa mente. E essa renovação da nossa mente é graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Mas entenda uma coisa aqui, se você está com tantas coisas na mente, nós precisamos lutar e batalhar contra essas coisas se elas não edificarem. Recebo na rádio vários depoimentos de pessoas, JR, eu só penso em alguma coisa, X, né? Só penso nisso, não consigo tirar isso da minha mente. A pergunta que a gente faz sempre é, o que tem te alimentado? O que é que você vê? O que é que você lê? O que é que você escuta? Quando aquilo que a gente lê, quando aquilo que a gente vê, quando aquilo que a gente pesquisa não é uma coisa que edifica, isso vai ficar na nossa mente, e não adianta dizer que é uma perseguição. Pelo contrário, nós estamos alimentando isso aí. E é legal quando a gente entende isso, porque embora nascido de novo a luta é contínua, e o ideal é estar num estado de soldado de batalha. O soldado na batalha, ele presta atenção nos detalhes. Quando se está numa luta, e eu nunca estive numa luta, eu servi o exército durante 24 horas. Foi um tempo recorde. Foi longo o tempo, 24 horas, e fui dispensado no outro dia. Mas entrei no alto, entrei como comandante da guarda. Comigo o negócio é o seguinte, o cara olhou para mim e falou assim, você tem cara de comandante. Eu falei, maravilha. Mas é só para ficar 24 horas, é um tiro de guerra, no interior de não sei aonde. Quando você está numa guerra, os detalhes são importantes. Qualquer barulho pode ser o inimigo. Qualquer barulho, uma folha que cai, pode ser o inimigo. Alguém andando no chão ali, num barulho que vai, um som que vem de onde, pode ser o inimigo. Então, quando você está numa batalha, você se prepara. Você não fica desarmado, você não fica sonso. Você está ligado, você está ligado. E nessas batalhas da nossa mente, especialmente no que se refere à nossa mente e à nossa carne, nós precisamos estar ligados. Se nós não estivermos ligados, a chance de nós sermos apanhados e perder a batalha é muito grande. Versículos 4 a 7. Por favor, leia comigo. Mas Deus, olha como é que Deus age. Eu gosto do mais, a condição adversativa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Por causa de quê? E estando nós em nossos delitos, o que Ele fez? Vida, juntamente com Cristo. Lê essa frase. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A palavra nos traz misericórdia e nos traz amor. Misericórdia é o que precisamos quando erramos, quando estamos mal, quando passamos por aflição, quando nos sentimos sozinhos, nós precisamos de misericórdia. Amor é uma oferta de Deus por nós evidenciada em Jesus Cristo. Ela é presente em várias declarações ao longo da história, inclusive o envio do Espírito Santo para habitar dentro de nós, o que nos fez casa de Deus. Veja o versículo 6. Ela aponta para um elemento já presente no texto anterior, mas ainda não evidente. Diz aí, juntamente com Ele nos ressuscitou. Guarda esse verbo porque ele é muito importante. No começo do texto nós lemos, Ele vos deu vida, estando vós mortos. Agora nós somos ressuscitados com Jesus, em Jesus, e por causa do poder de Jesus Cristo. Nós passamos da morte para a vida, passamos pelo milagre da ressurreição. E essa ressurreição é uma atitude do Senhor por nós, porque nós não temos condições de gerar por nós mesmos a vida. Veja que em tudo isso, a palavra dependência de Deus poderia ser colocada aqui fácil. Dependência de Deus. Nós dependemos dEle, Ele nos dá vida. Nós estamos mortos, Ele nos ressuscita. Por meio de quem? Jesus. Em todo esse lugar, você tem graça, você tem misericórdia e você tem amor. Versículos 8, 9 e 10, fechando. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, irmãos, alguns princípios fundamentais para o nosso entendimento. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém, meus irmãos? Salvos pela graça. Nós somos agarrados pela graça, fomos alcançados pela graça, a graça do Senhor nos alcançou. A salvação não vem de nós não geramos, não existe uma autossalvação, não há autojustificação. A salvação é pela graça, mediante a fé, é um dom de Deus, não vem das obras. Sabe por quê? Porque ao longo dos anos, o Senhor sabia que era possível que alguém se vangloriasse pela sua religiosidade. Era possível, como é possível que alguém no futuro viesse a dizer: olha, se eu fizer tudo direitinho, eu mereço, além de palminhas, a salvação. Como se eu pudesse chegar para o Senhor e dissesse: Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Não há merecimento nosso, por isso que não vem das obras, porque Deus sabe que se viesse das obras, nós nos gloriaríamos, nós traríamos para nós a glória. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, e as boas obras resultam da bondade de Deus que reflete em nós. Não é em nós amor nosso, não é em nós bondade nossa. Todo o ato de amor ou ato de bondade é um reflexo do amor e da bondade de Deus por nós. Enfim, o morto espiritualmente é o morto espiritualmente. A gente não vê uma pessoa meio morta, ou ela está viva, ou ela está morta. E espiritualmente, o que você acha? Qual a sua opinião? Você acha que é possível que tenha uma pessoa meio morta espiritualmente? Não? Então é morta ou é viva? Lembra que no começo eu pedi para você olhar para uma pessoa que está do seu lado para ver se ela está viva? Lembra? Não precisa olhar não. Agora eu quero que você olhe para você. Para você. Sinceramente. Paulo diz que o que estava morto recebeu a vida. Ele foi ressuscitado espiritualmente. Então, na caminhada, quando eu olho para mim, e pode ser que eu me perceba como alguém que não está tão vivo assim, que não revela a vida, que na verdade está mais para morto que para vivo, se pudéssemos ter essa expressão. Eu preciso clamar ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, em razão do seu amor, para que essa experiência da vida espiritual seja algo real para nós. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos agradecendo a Deus pelo Evangelho. O Evangelho muda a nossa vida de dentro para fora. O Evangelho revela que é uma batalha na nossa carne, na nossa mente, e gera uma mudança na nossa mente, e a partir disso uma renovação da nossa mente, e gera para nós essas mudanças tão extraordinárias, fundamentadas na palavra de Deus, que não há comparação. E exatamente por causa disso esse Evangelho continua a ser pregado para nós hoje, para que ninguém fique morto espiritualmente. Sabe por quê? Porque a vida chegou. Amém? A vida chegou. A vida que chega é a vida que nós agradecemos a Deus. Se antes eu estava morto nos meus delitos e pecados, Jesus me encontrou, lá em 1519. E aos 14 anos, como eu já disse, gosto de contar, aos 14 anos eu encontrei Jesus. Eu achei isso. Depois eu descobri que Ele que tinha me encontrado. Quando eu fui à frente no apelo do pastor, eu fui à frente. Eu achei que eu estava indo. Mas na verdade, Ele que foi me buscar lá atrás, e foi junto comigo. E quando eu voltei para casa e abri a minha Bíblia, eu achei que eu estava ouvindo a voz de Deus por iniciativa minha, mas não foi não. Foi Ele que disse: eu quero falar com você, meu filho. Garoto, 14 anos, abri minha Bíblia e comecei a ler.
muito rapidamente eu li a Bíblia inteira. Eu descobri uma coisa linda, extraordinária. Deus queria falar comigo, mas eu também queria falar com Ele. Eu queria conversar, eu queria contar. E aí eu falava com Deus sobre todos os assuntos, todos os que você possa imaginar. Jesus. Era a conversa minha e Ele, não fica querendo saber que eu conversava não. Depois eu aprendi uma coisa extraordinária, eu podia falar dEle para as pessoas. E aí essas três coisas aconteceram de maneira muito simples e muito claras e muito impactantes na minha vida. A primeira coisa, eu queria ouvir a voz do Senhor, porque vivo quer ouvir a voz do Deus que lhe deu vida. Vivos querem falar com Ele, compartilhar com Ele, porque não há vida fora dessa conversa, desse diálogo com o Senhor. Vivos falam da vida, ou daquele que lhes deu a vida, com as pessoas que precisam desesperadamente encontrar essa vida. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero orar com você. Mas eu não posso orar por mortos, sabia? A Bíblia condena. Eu não posso orar por mortos, só posso orar por vivos. E é por isso que eu oro a Deus, para que Ele nos encha de vida, e que esta vida possa incendiar o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver e fale com o Senhor com toda sinceridade e franqueza. Há vida, há morte, não há meio morto ou meio vivo, ou há vivo ou há morto. E nós podemos experimentar da parte do Senhor para a nossa vida essa alegria da vida nova, do presente que Deus nos dá, da graça dele sobre o nosso coração e sobre a nossa existência. Senhor Deus querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Porque antes eu andava nos meus delitos e pecados, morto, mas o Senhor me deu vida. E a vida que o Senhor me deu é a vida que o Senhor nos dá, é a vida que o Senhor tem para cada um de nós, para nos fazer compreender que não há em nós mérito algum, que a graça do Senhor nos alcançou e que esta graça nos transforma para sempre. Esta vida que o Senhor nos deu é para viver aqui, vida excelente, mas é para viver eternamente com o Senhor. Porque aquele que tem a vida excelente, aquele que tem a vida eterna, sabe que quando os seus olhos fecharem aqui, serão abertos diante daquele que nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção da vida e por esse Evangelho de Jesus. E oro por aqueles, ó Deus, que mortos espiritualmente, hoje são tocados pelo Teu Espírito Santo. Recebem da parte do Senhor um toque, um sopro de vida, vida nova, vida espiritual, vida que transforma, vida que enche o nosso coração de uma nova existência. Que esta vida seja trazida ao coração daqueles que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje com a gente, e o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, e você se percebe no lugar daquele que não tinha vida, mas quer receber da parte do Senhor, faça com Deus a simples oração: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me sinto morto, encha-me com a tua vida, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém.